Isso tudo depois acabou culminando com o lançamento da nossa política anti-bullying, sabe? Ela dá um embasamento importante como posicionamento da empresa, sabe? Nós não toleramos o preconceito. Mas ao mesmo tempo a gente tem mais coisas em comum do que a gente pensa. Esse é o mundo globalizado que a gente vive. E aí essa que é a beleza da diversidade, porque se eu me aproximo de uma pessoa que eu considero tão diferente assim, de repente a gente se encontra em coisas, em pontos, em observações, em gostos, em hobbies, em histórias de vida. Possam ter sido expulso de casa com violência, mas eu sei o que é ter começado a trabalhar cedo e pagar minhas contas para me virar. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conversas que Inspiram. Eu sou Letícia Mendes, analista de comunicação da Anglo American no Brasil. Você já parou para pensar em como as empresas podem estimular a transformação de uma sociedade mais igualitária e inclusiva? É exatamente isso que estamos fazendo aqui. Neste episódio de Conversas que Inspiram, vamos falar sobre a adesão da Anglo American ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Esse movimento, se você não conhece, ele reúne grandes empresas em torno de 10 compromissos que buscam promover o respeito e a igualdade no ambiente corporativo. Então, hoje, na nossa conversa, a gente vai entender melhor o que são e a importância desses compromissos, para inspirar e direcionar outras empresas rumo à inclusão e à diversidade no ambiente de trabalho. E também para a gente pensar coletivamente em formas de promover os direitos LGBT+, na sociedade. Bom, e nós vamos compartilhar também as ações que a Anglo American, com anos de atividades e campanhas, tem feito para essa transformação. Hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Adriano Ramos, gerente de performance social e líder do Somos Mais, o grupo de afinidade que trata das questões LGBT+, na Anglo American. Seja bem-vindo, Adriano. Oi, Letícia, obrigado, é um prazer estar aqui e também quero agradecer aí você que está do outro lado escutando a gente hoje. Obrigada. E dou as boas-vindas também para o Rafa Pagotto. Ele é secretário adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Olá, Rafa. Oi, Letícia. Oi, Adriano. Oi, ouvintes aqui do podcast. Que iniciativa bacana. Estamos aqui para aprender e para ensinar e para dialogar sobre diversidade e inclusão, que é um tema tão interessante para pessoas interessadas. Seja você uma pessoa interessada, vem com a gente. E é um tema que enche a gente aqui da Anglo American de orgulho, viu? Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada por aceitarem o nosso convite para esse bate-papo super inspirador. E a você que nos acompanha, deixe o seu like e ative o sininho na sua plataforma de áudio preferida para saber sempre que um conteúdo novo estiver no ar. Bom, as empresas hoje a gente sabe que elas são grandes impulsionadoras da transformação na sociedade, né? E elas podem se tornar agentes de mudança social positiva quando engajadas ali nas causas e quando elas promovem esses direitos e a igualdade da comunidade LGBTI+. Então, uma das formas que as empresas podem ajudar nessa transformação é aderir ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que o Rafa explicasse um pouquinho do Fórum para a gente. Então, Rafa, se você puder resumir o propósito do Fórum e destacar os compromissos mais importantes que as empresas assumem ao aderir a ele, quais seriam esses compromissos e esse propósito? Letícia, pessoal que nos ouve, eu acho que a principal coisa que a gente tem que pensar quando empresas resolvem abraçar esse tema e colocá-lo na gestão é que as empresas, ao frequentarem, ao se tornarem signatárias dos 10 compromissos, elas entenderam que isso é algo que traz valor para a empresa, para o negócio, para as pessoas e para a sociedade. Eu diria que o principal propósito do fórum é afirmar que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
Onde está escrito isso? É o primeiro artigo lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque direitos LGBTI+, são direitos humanos. E aí nós não estamos falando de opinião pessoal, não estamos falando de opinião política de direita ou de esquerda. Infelizmente é uma pauta que foi desvirtuada nesse sentido. Nós estamos falando que pessoas LGBTI+, têm mais dificuldade de conseguir emprego, se manter nesse emprego. E quando uma empresa abre as portas e tem valor, enxerga valor nessa pessoa, ela consegue olhar todas as características, inclusive a de ser uma pessoa LGBTI+, e dizer, isso também tem valor para mim. Isso me ajuda a tornar o espaço mais criativo, mais inovador. Isso faz com que a pessoa, dentro das suas potencialidades, permaneça mais envolvida dentro das atividades que faz, etc. Então, olhar para direitos humanos não é olhar para esse tema como se a gente estivesse só privilegiando pessoas LGBTI+, criando condições exclusivas para elas. Não, nós estamos criando ações afirmativas, entendendo que a gente parte de um público em vulnerabilidade, um público minoritário, ou seja, um público que não tem o poder de decisão na mão e que muitas vezes está fora das organizações ou está escondida dentro das organizações, produzindo mal e com problemas de saúde, com problemas mentais e muitas vezes com baixa produtividade ou sem avançar na carreira porque simplesmente é uma pessoa LGBTI+, e alguns gestores, algumas pessoas acham que isso é motivo suficiente para deixar essa pessoa fora do mercado de trabalho ou fora de ascensão econômica e social, que é mais do que ascensão social, mais do que inclusão social. Então, o fórum escolheu ter essa agenda para que ele possa, enquanto empresa, porque é um fórum empresarial, de ser um fórum LGBTI+, mudar a sociedade e mudar o próprio negócio, está mais conectado com o século XXI, está mais conectado com o que se diz de sustentabilidade, de permanecer, de sobreviver, de fazer negócio de forma coerente, de forma ética, de forma cidadã. Então, os 10 compromissos, eles vão tratar da relação da empresa com todos os seus públicos. Eu estou falando aqui, eu não diria um grau de maior ou principal, maior ou menor, mas de forma geral, gente, os 10 compromissos dessa agenda que a empresa, que a Anglo-América assinou, e foi o presidente da empresa que assinou, e no dia a dia a empresa é orientada a entender esses compromissos como um plano de ação, eles vão lá, desde a alta liderança, que tem compromisso com respeito e promoção de direitos humanos, LGBTI+, até cuidar da questão ambiental, isso um olhar de dentro para fora. O que é um espaço seguro, respeitoso, saudável para a pessoa LGBTI+, na relação com as outras pessoas, não a gente dentro de uma bolha, né? É a gente sendo considerado pelo que é e não reduzido apenas pelo que é. E isso quer dizer também cuidar de benefícios, cuidar das relações de RH, cuidar de educação corporativa como um processo permanente, falar dessa relação de educação, né, de como que às vezes a empresa positivamente fala com as famílias a partir do momento que não transforma mais esse assunto em tabu, em doença, em erro, né, numa coisa negativa, que a gente valoriza, tem orgulho dessa pessoa por tudo aquilo que ela é. Os grupos de afinidade, que eu sei que a Anglo-American tem, né? Marketing, negócios, como que a gente representa essa comunidade? Porque a sociedade sempre considerou a gente como piada, ou de forma estereotipada demais. Então, como é que a gente representa essas famílias que hoje estão aí, que sempre estiveram na comunicação, ao divulgar uma vaga de emprego, por exemplo? A premissa do respeito é muito importante. E aí a gente também vai olhar para fora, que aí é a cidadania corporativa. A gente está falando de empregabilidade, será que a gente sabe quem são as pessoas LGBTI+? Será que essas pessoas estão avançando na carreira? Se não estão, por que não estão? O que eu preciso fazer para que as pessoas entendam que o mercado onde a Anglo-América atua também é um mercado para pessoas LGBTI+. Porque a gente está falando de um espaço que tem bastante preconceito, né, Adriano? Então é um pouco disso. Isso tem muitos desdobramentos, né? Para a gente não ficar muito generalista, a gente tem lá indicadores muito claros, assim, como é que eu avanço em cada um desses temas. Eu tenho política, eu tenho processo, eu tenho procedimento, então não é um assunto só de pessoas LGBTI+. E o bacana do fórum, ao ser um fórum empresarial, é fazer com que todas as pessoas que consideram diversidade e inclusão estratégicos para o negócio precisam se envolver com essa agenda. Porque quando eu melhoro
alguma coisa no trabalho, eu não estou melhorando só para pessoas LGBT, eu estou melhorando o todo. E isso que é bacana nessa agenda. Gosto quando você fala isso, porque a gente procurou o fórum justamente por isso, sabe? Há alguns anos, a Anglo American fez uma revisão do seu propósito, e o Rafa falou agora do propósito do fórum, né, que é reunir essas empresas para falar sobre uma questão estratégica. E dentro desse contexto, a gente está afiliado ao Fórum LGBTI+, também tem a ver com o nosso valor, né? A gente tem o valor de cuidado e respeito, que é justamente a tradução, um ambiente saudável para todo mundo, onde a empresa prospera, mas as pessoas também prosperam. E aí, logo depois disso, o que a Anglo American resolve fazer? Criar os seus grupos de afinidade, justamente para poder conhecer e se organizar. Então, o grupo de afinidade LGBT está dentro de uma gama de outros grupos. A gente já falou de alguns deles aqui nos nossos podcasts, você que acompanha a gente. Mas a gente tem um grupo dedicado para mulheres, né, e equidade de gênero dentro da organização. A gente discute raça e etnia, a gente discute etarismo, a gente discute PCDs e também discutimos LGBT+. É importante lembrar outra coisa, a gente não pode esquecer o protagonismo que as empresas têm na sociedade, porque todo mundo trabalha. Então, a gente trazer esse tema de maneira séria, sem preconceito, para dentro das organizações, onde as pessoas passam boa parte da sua vida trabalhando, né? E ainda chegando na indústria primária, ou seja, se a gente chegou na indústria primária, aí eu sempre gosto de dizer, a gente chegou, realmente se estabeleceu na sociedade, né? Porque o Rafa falou que ainda um setor com muito preconceito, mas ao mesmo tempo um setor que está buscando se atualizar, está buscando quebrar as barreiras, construir um mundo melhor, né? O preconceito é estrutural. E realmente, quando você fala de setor primário, Adriano, eu fico olhando também a transformação, porque se você transforma o setor primário, você está trazendo uma transformação consistente para a sociedade, né? E a gente gosta muito quando uma empresa como a Anglo American, que é uma empresa de um setor primário, de um setor super tradicional, conservador, ela começa a entender isso como um valor inegociável, porque isso, de fato, a diferença que vocês podem fazer no fórum, no setor e na sociedade é muito grande. É muito grande. Então, estou muito feliz de vocês estarem junto conosco. Ô, Rafa, acho bacana a gente destacar que isso tudo depois acabou culminando com o lançamento da nossa política anti-bullying, sabe? Ela dá um embasamento importante como posicionamento da empresa, sabe? Nós não toleramos o preconceito, não toleramos. E a gente tem regras muito claras sobre isso, sabe? E isso traz um conforto para a gente ter uma base sólida para crescer, aprender, né? A gente tem muito ainda que aprender, muito que aplicar, mas traz essa segurança para que a gente possa ter um norte, não só para LGBT, mas para outras minorias também. Vocês acabaram de falar de um dos principais objetivos do fórum, né? A gente quer erradicar a LGBTI mais fobia. Nós queremos um espaço zero discriminação, porque isso não é bom para ninguém, não é bom para as pessoas, o ambiente não fica legal, não é bom para a sociedade, por toda a violência que a gente sabe que temos por aí, e não é bom para os negócios da Anglo American, né, que não prosperam quando as pessoas estão ali perdendo tempo, gastando energia com aquilo que não deveria. Pessoal, vocês trouxeram pontos muito importantes, né? E os dados, eles não mentem. A gente fala de um grupo na sociedade que convive diariamente com o preconceito, com a violência. O Brasil ficou 15 anos de forma consecutiva sendo o país que mais matou pessoas trans. Então, são números muito tristes e que refletem isso tudo que vocês trouxeram, né? Acho que as empresas cada vez mais precisam se posicionar mostrando esse comportamento dessa forma ética, dessa valorização dos direitos humanos mesmo. Acho que isso tudo a gente também está falando de sustentabilidade, né? O Rafa mesmo trouxe isso na resposta dele. Então, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de cuidado e respeito, como o Adriano trouxe, a gente está falando de melhorar a vida das pessoas. E enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei de uma questão, assim, das ações afirmativas. É por isso que é tão importante a gente ter ações afirmativas dentro da empresa, porque a empresa tem esse poder de conseguir auxiliar a inclusão dessas pessoas, auxiliar a promoção da dignidade dessas pessoas, trabalho é uma forma de dignidade. Então, acho que tudo isso que vocês trouxeram foi muito interessante.
O Adriano trouxe também, né, o histórico de como a Anglo American vem agindo nesse sentido. Então, a gente tem políticas, a gente tem os nossos valores que respaldam as ações de inclusão e diversidade, tudo que a gente pretende promover aí para as nossas pessoas dentro da empresa e também para as comunidades. E aí eu queria que você trouxesse, Adriano, então, agora, né, que a empresa assumiu aí esses 10 compromissos, como o Rafa muito bem lembrou, isso foi assinado pelas mãos da nossa presidente, da Ana Sanches. Ela é uma grande defensora da inclusão e diversidade, de que esses comportamentos de bullying, enfim, são intoleráveis. Então, eu queria que você contasse para a gente, Adriano, agora qual que é o caminho que a Anglo American tem pela frente a partir da assinatura desses compromissos e o que a gente já tem pensado de ações, de possíveis, né, procedimentos aí pela frente para a gente auxiliar nessa promoção desses direitos LGBTs. Eu estou voluntariamente liderando, né, o grupo de afinidade LGBT a convite da diretoria da Anglo. Isso me deixou bastante preocupado no começo, mas hoje me sinto muito privilegiado. A gente está conseguindo reunir pessoas, né, que têm interesse em apoiar, ou têm orgulho em apoiar essa causa. A nossa campanha, inclusive, agora desse mês, o mês do orgulho LGBTI+, o nosso slogan é orgulho em apoiar. Então, a gente precisa estender essa pauta para as pessoas que não estão dentro dessa comunidade, porque é um assunto, como o Rafa acho que já deixou bastante elucidado, né? É um tema para todo mundo. Para a gente inserir os negros, a gente precisa dos brancos, dos amarelos. Para a gente inserir mulheres, a gente precisa dos homens. E para a gente inserir LGBT, a gente também precisa das pessoas que não estão conectadas diretamente com essa comunidade. A gente fez um trabalho importante algum tempo atrás e a gente entendeu que era fundamental que a gente buscasse uma maneira de trocar experiência e de aprender. E foi aí que nós chegamos até o fórum. O fórum é muito reconhecido, eu acho que é a instância mais reconhecida que a gente tem. Então, começamos a colocar no planejamento isso. Vamos nos colocar dentro do fórum para entender onde nós estamos, entender o que as empresas estão fazendo, quais são as boas práticas, e, a partir desse aprendizado, também ajudar a influenciar. Então, esse é o primeiro ano da nossa inscrição no fórum. A gente já se comprometeu formalmente com esses 10 compromissos, e aí a gente começou, a partir da inscrição no comecinho do ano agora, fazer um censo. A gente está atualizando, nós precisamos conhecer os nossos funcionários com um pouco mais de detalhe nas questões de diversidade. Então, é um censo que pergunta não só sobre questões LGBT, mas religião, raça e tudo mais, para a gente ter números, né, concretos de diversidade na nossa empresa. A gente está priorizando também esse ano as questões para as pessoas trans. Você já também disse, né, nós temos esse número que tem que envergonhar qualquer brasileiro, né, de ser o país que mais mata pessoas trans no mundo. Isso é uma morte gratuita, não tem como uma pessoa morrer só por causa disso. E a gente está não só apoiado na legislação, mas estendendo esses direitos, dando certeza de que isso está acontecendo. E isso vai desde apoiar aos nossos funcionários com a questão do registro civil, com as questões de transição, tanto física quanto mental, os nossos sistemas internos que precisam compreender tudo isso, e isso também se espalhar para visitantes, para familiares, né, nas nossas relações com os nossos terceiros. A gente selecionou isso como uma grande prioridade, e os demais assuntos a gente também tem ações que a gente vai tratando, mas não com tanto afinco. A gente tem em agosto a Semana da Diversidade, é uma semana que a gente dedica ações focadas para justamente trazer todos esses temas de todos os grupos de afinidade. Esse ano a gente também tem o interesse de continuar com essa pauta da questão de transgênero. Nós temos campanhas de educação, né, para as pessoas também poderem aprender, tirar dúvidas. A gente está fazendo rodas de conversa para conseguir conversar mesmo com esses funcionários, entender suas dores, entender onde a gente pode melhorar, o que não está bom. E, de novo, vou ressaltar, muito embasado com a nossa política anti-bullying, que nos resguarda isso, né? Traz muito às claras que para a Anglo American preconceito não tem espaço nenhum. Eu gosto também de lembrar
A gente está fazendo um trabalho de planejamento um pouco mais de longo prazo, agora que a gente está conseguindo fazer essa interação, e de maneira que a gente possa ter a diversidade e inclusão como um tema empresarial como qualquer outro. Nós temos dentro da área de recursos humanos uma área dedicada para isso, com este nome, com pessoas que têm o conhecimento técnico e podem contribuir para que a gente tenha essa política de longo prazo, sabe? Uma das coisas que a gente está fazendo esse mês também, criou um badge que coloca Somos Mais, que é o nome do nosso grupo de afinidade, desculpa, eu não tinha falado ainda, Somos Mais, é o grupo de afinidade LGBT da Anglo, e você pode usar. Esse é como um crachazinho, você pode pôr no seu uniforme, na sua mochila, na sua bolsa, onde você desejar, e mostra que você é uma pessoa que tem orgulho em apoiar a causa. Então isso começa a desmistificar o tema, né? Na verdade, Letícia, no final de tudo, eu acho que o grande salto, talvez por falta de conhecimento, ou por falta de interesse, ou até por falta de convivência, a gente desmistificar. A comunidade LGBT é uma comunidade como qualquer outra, né? Eu gosto quando o Rafa fala, né? A gente ter igualdade dentro da diferença. Mas é tão simplesmente isso. Não é, a gente não quer ser melhor que ninguém, não quer tratamento especial nenhum. A gente só quer ser quem a gente é. É importante, eu gosto muito desse Somos Mais, porque eu gosto dos chavões que Reinaldo Bugarelli, nosso secretário executivo, traz, e ele fala, somos isso, aquilo e muito mais. Por quê? Porque às vezes colocam os corpos e as vivências LGBTI+, como se só fizéssemos sexo, é só sobre quem a gente se deita, é só sobre o direito de amar quem quisermos. Não, gente, nós somos isso, aquilo e muito mais, somos pais, mães, consumidores, consumidoras, temos relações diversas, somos família, estamos aí pagando os impostos, e produzimos riqueza para a sociedade, vai muito mais do que escolhas, né? E temos direito de exercer a fé que tivermos, inclusive de sermos cristãos, mesmo que muitas pessoas cristãs fundamentalistas achem que não. Isso que é cidadania. E é importante falar, pegando um pouco da sua fala, Letícia, que a ação afirmativa, a partir do momento que você reconhece que existe sim um processo de desigualdade, e quando você quer essas pessoas para dentro, não basta só abrir a porteira e dizer assim, vem todo mundo, vem quem quiser. Né? Aqui aceitamos pessoas humanas. Quando você parte da premissa que tem pessoas que nunca pensaram que tivessem a oportunidade de concluir seus estudos, por exemplo, pessoas trans, como foram citadas aí, que quase 90% é expulsa da escola, para não dizer abandono, né? A gente chama de evasão escolar, mas na verdade é expulsa por causa do preconceito, porque não há espaço seguro para uma pessoa LGBT+ afeminada, um homem afeminado ou uma mulher masculinizada, ou seja, que foge desse padrão. E aí daí que nasce o bullying, né? De pegar aquela diferença e fazer chacota com isso, transformar esse preconceito, ou pior, em discriminação, quando você retira a pessoa, quando você deixa de dar o emprego para ela, quando você acha que ela não é para aquela função, quando você acha que ela não é confiável para um cargo de liderança, e mais, ela não pode exercer determinadas funções, porque o que as pessoas vão falar se tiver uma determinada pessoa nessa função? Então, por isso que é importante ter uma agenda de longo prazo, quando o Adriano disse isso, porque isso é para a vida da empresa, não é uma coisa linear, você é conseguir agora e agora não preciso mais falar sobre isso. Não, precisa falar o tempo todo, porque pessoas novas entram o tempo todo, porque a gente precisa se lembrar que, independente das minhas crenças pessoais, a empresa possui valores, porque a questão é, como nós vamos viver juntos e juntas aqui? A gente precisa trabalhar e dar resultado. Se a gente precisar trabalhar e dar resultado, a gente vai precisar conversar. Se a gente precisa conversar, a gente precisa ter intimidade. Eu posso até não te amar, ser aliado a uma pessoa que ama, não necessariamente. Seria ótimo se fosse, mas eu preciso respeitar, esse é meu dever. Eu preciso respeitar e vou precisar trabalhar junto sim, vamos precisar gerar resultados juntos sim. Logo, eu preciso que você venha inteiro e eu preciso que você venha inteira. Tem a ver com liderança, tem a ver com uma agenda de trabalho, mas no fim das contas com quem que eu vou tomar meu cafezinho, sabe? E com quem que eu estou disposta a tomar meu cafezinho, mesmo que essa pessoa seja completamente diferente de mim, que ela acredite em coisas que eu não acredito, que ela concorde ou não com o meu, entre aspas, estilo de vida, né? Porque as pessoas acham que isso é um estilo de vida e não acham que isso é uma identidade.
Ai, não, nós somos aqui, eu sou inteiro. Para que eu seja o meu melhor, eu preciso estar inteiro, inteira no meu trabalho. Eu gosto de ouvir isso porque nas conversas que eu pude ter com os nossos funcionários no ano passado para começar a construir esse trabalho, duas coisas me saltaram muito, sabe? A primeira é essa, né? Que parece tão óbvio, mas a gente esquece. Como você pode se entregar para uma atividade ou dar o seu melhor num lugar que você não pode ser você mesmo? É impossível, né? Seja em casa, no trabalho, na vida social, quer dizer, plenitude, né? Eu gosto de traduzir isso como plenitude. Plenitude não é você estar 100% feliz o tempo inteiro com tudo, mas plenitude é você ser a sua totalidade em tudo aquilo que você se propôs a fazer, o que você é obrigado a fazer. E ninguém é, né, meu amigo? E Ninguém é. ninguém é a totalidade. Mas você tem um espaço que te permita ser, isso te tira de um lugar de sobrevivência, porque sobreviver só no trabalho é muito difícil para qualquer pessoa, inclusive para o homem hétero, branco, enfim, sabe? Se a pessoa está numa condição de sobrevivência, que ela precisa escolher as palavras que ela fala, que ela precisa escolher as partes da vida que ela fala, porque ela vai estar sendo julgada e medida o tempo todo, isso não é bom para ninguém. E a gente precisa sair desse estado de sobrevivência para um estado de potência, que é justamente, pô, isso que é tornar a vida melhor e o trabalho melhor, né? Tem tudo a ver. E nessa conversa, o que foi bacana, assim, o desejo dessa comunidade aqui era assim, vamos falar mais de histórias boas, vamos contar coisas legais também, não vamos, né? Vamos tentar amplificar um pouco, né? E acho que passa um pouco por isso, sabe? A gente tem grupo de WhatsApp, troca informação sobre uma série nova que tem temas LGBT, ou uma música, ou alguém que compartilha, né? Nós temos funcionários que conseguiram fazer a adoção dos seus filhos, e estão construindo as suas famílias, e a gente tenta também criar um ambiente saudável, vamos dizer, para esse compartilhamento, né? De aprendizados, para a gente não ficar também só no aprendizado da dor, do vitimismo, do sofrimento, e a gente dá uma pitada, sabe, uma cerejinha do bolo de esperança, sabe, de possibilidade. Gosto quando você fala potência, sabe, foi um alerta, sabe, assim, vamos procurar também questões mais afirmativas que trazem também esse colorido do lado positivo, né? O colorido da bandeira, né? Porque a bandeira, ela tem, cada cor tem um significado, gente. Pesquisem aí o significado das cores da bandeira LGBT. Falar de harmonia, de alegria, de luz de vida, de tanta coisa legal. Não sei por quê, não tem que ter vergonha dessa bandeira, não, porque é uma bandeira linda demais. Então são bilhões e bilhões de pessoas, mais um tantão que já morreu, mais um tantão que ainda vai nascer. E nós não vamos ter ninguém exatamente igual a gente. Ninguém. Nunca. Nem antes, nem agora, nem depois. Né? Então, assim, é um trabalho hercúleo para ter né, para você ser único, que não tem como a gente colocar todo mundo em 2 caixinhas, 5 caixinhas, 10 caixinhas. Não tem como. Nós somos cada um uma caixinha específica. E isso é tão bacana, né? Para que a gente vai brigar? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais coisas em comum do que a gente pensa, né? Esse é o mundo globalizado que a gente vive. E aí, essa que é a beleza da diversidade, porque se eu me aproximo de uma pessoa que eu considero tão diferente assim, de repente a gente se encontra em coisas, em pontos, em observações, em gostos, em hobbies, em histórias de vida. Possam ter sido expulso de casa com violência, mas eu sei o que é ter começado a trabalhar cedo e pagar minhas contas para me virar. E isso pode ser a pessoa que não é LGBT, mas pode ter passado pela mesma coisa e ter o mesmo senso de responsabilidade, mas a gente tem que dar o direito, e eu gosto da palavra respeito, porque a palavra respeito, ela, na raiz da palavra, tem a ver com olhar de novo. Paro e atento, olho de novo para aquela situação. Se eu olhar de novo, vou perceber detalhes que eu não percebia. Vou perceber formas que eu não percebia. E aí, de repente, essas formas vão ser tão parecidas com as minhas, por mais que eu tenha toda a minha individualidade. E essa que é a beleza da diversidade, né? De a gente conseguir entender padrões e entender questões. E quando a gente leva para a gestão, é a mesma coisa. Eu gosto muito quando você traz essa questão da transição da sobrevivência para a potência. Desde que eu acompanho, assim, né, as discussões sobre promoção de inclusão e tudo mais, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, assim, de como é um gasto de energia tão desnecessário você pensar, né, que a pessoa está ali trabalhando e tendo que
esconder uma questão da sua identidade, tendo que mascarar ali alguma coisa da sua essência, enquanto ela poderia ali estar colocando seu pleno potencial em prática sem essas preocupações dos julgamentos, dos preconceitos. Então, é assim que a gente consegue, dando essa oportunidade, né, da pessoa exercer essa potência sem essas preocupações por trás, é ali que a gente vê a inovação, é ali que a gente vê a criatividade, a colaboração, a prosperidade e a excelência em si, né? Ali ela consegue desempenhar o seu pleno potencial, ela consegue se desenvolver, consegue crescer e consegue contribuir cada vez mais para o seu trabalho, para a empresa, para a sociedade, por que não? Então, essa sua fala, assim, ela me chamou muito a atenção. E isso tudo que a gente vem falando, né, de como construir esse ambiente para proporcionar que a pessoa trabalhe dessa forma. Então, é com a segurança psicológica, com o apoio, com o incentivo. Quando a gente fala que é um valor da empresa, quando a gente fala que está na cultura da empresa, quando a alta liderança acredita, defende essas questões e a gente reflete isso em política. Então, tem tudo a ver, né, com o que a gente veio falando ali desde o início do nosso episódio, dessa construção dessa cultura. E a gente também já ouviu, né, em episódios anteriores, a gente trouxe tantos assuntos que falaram disso. A cultura, ela é uma transformação, ela é uma jornada. Não é um caminho com um início e fim, né? Ela não é uma coisa que acontece ali de uma hora para outra. Ela é contínua, é todos os dias, com cada pessoa envolvida. Foi muito, muito bacana, assim, ouvir vocês e conseguir fazer essas reflexões, assim, de como que a gente tem vivenciado isso, né, no nosso dia a dia. É bonito, mas é bastante desafiador. Quando você fala assim, poxa, a liderança está ali, está enxergando essas pessoas, porque essas qualidades todas, essa coisa da potência, de falar, pô, aquilo que era desprezado, que não era visto, como era motivo, que era motivo de vergonha, hoje a gente traz como motivo de orgulho organizacional. Eu não estou falando só da gente sair do armário, né, enquanto pessoas, a gente está falando da empresa sair do armário. Ela olhar para a comunidade LGBTI+, olhar essas resiliências, esse jogo de cintura, que não estou falando que são todas as pessoas, não é isso, cada uma tem uma história de vida. E falar, peraí, isso aqui é soft skill, isso aqui é competência, isso aqui agrega a competência da pessoa. Isso aqui facilita ela ter as habilidades que ela tem hoje. Se a pessoa, às vezes, ela não passou pela régua normal, né, cumprindo, fiz o inglês no tempo certo, fiz a faculdade no tempo certo, fiz a determinada faculdade no tempo certo, tenho 200 experiências de emprego, mas eu tenho toda uma experiência de vida, e eu não estou falando só para pessoas LGBTI+, não. Quando o líder entende que essas características também adicionam valor à pessoa poder ser uma boa líder em formação, a respeitar as opiniões dela, ela se sente segura num espaço para colocar opiniões divergentes, e o líder, e ele entende que ele pode manejar isso para criar condições favoráveis nessas relações, só tem a ganhar esse time. Quando a gente fala sobre ser quem podemos ser, a gente está falando sobre muitas coisas, né? Uma coisa é a identidade, como eu me sinto, outra coisa é como eu me expresso. E como eu me expresso, a gente tem uma questão das empresas hoje que é muito desafiadora. Porque como eu me expresso não é só o uniforme, é toda a etiqueta da relação de trabalho. Por exemplo, ou se eu sou uma pessoa afeminada e gosto de usar batom para me expressar, no meio de um monte de gente que não usa batom, porque às vezes a gente sabe que a pessoa é LGBT, mas quer que ela se encaixe também no padrão que a gente acha que tem que ser. Seja assim, mas não seja tão assado, né? Então esse é um grande desafio, assim, você ter pessoas que se expressam muito diferente na forma de se vestir, na forma de falar, nas histórias que possuem, na forma como o conhecimento chegou até ela. Então é muito desafiador, mas quem sabe lidar com isso tem grandes possibilidades de conseguir grandes resultados no trabalho. Eu gosto muito de pensar no copo meio cheio, sabe, Rafa? Se a gente imaginar, né, que são questões que a gente traz aí, talvez de milênios, e nos últimos anos, essa velocidade, mesmo a gente sabendo que ainda tem muito para caminhar, tem muito preconceito, tem muita injustiça, mas a gente está caminhando rápido, sabe? Isso me dá energia. Foi isso que me fez sair do lugar, na verdade, sabe? Eu acho que eu tinha uma miopia antes, no sentido de que, não, eu sou privilegiado, eu não preciso, né,
estar nessa luta quando eu pude exercer a empatia e falar, não, é o contrário, eu tenho que usar esse privilégio e não ser egoísta, né? E é engraçado aprender isso com a empresa, né? Foi esse propósito da Anglo que me fez repensar a minha própria forma de ser, né? A gente precisa construir um mundo melhor para todo mundo. Quem já está melhorzinho ajuda quem não está. E a empresa, quando vocaliza isso e torna isso institucional, ela não fica só nas intenções, não, ela vai entender ali, ela vai qualificar a demanda, ela vai entender as áreas, ela vai olhar para o canal de denúncia, ela vai olhar para o ciclo de empregabilidade para saber por onde essa pessoa está entrando, se ela está ficando muito tempo numa vaga, porque ela está ficando numa vaga, se tem espaço para ela, se ela saiu com a cabeça erguida da empresa e pode procurar outro emprego continuando sendo quem ela é. Então, tudo isso muda a cultura. Não tem como dizer que as empresas não tenham um papel fundamental. Elas têm, elas estão fazendo diferença. Elas já reconhecem as famílias mesmo antes do Estado reconhecer. Legalmente, no sentido de saúde, socialmente, no sentido do acolher todas as famílias, de entender as. Então, isso é um grande avanço. Isso é bastante revolucionário. Eu sou do time do copo cheio também e vou continuar sendo. Que bom. Mas sem olhar para o que precisa ser feito, porque é melhoria contínua, porque a gente não pode dar a situação como resolvida. De fato, é sempre uma camada. São graus de maturidade. E o legal dos 10 compromissos, para quem quiser conhecer mais, acesse lá www.forumempresaslgbt.com/10 compromissos, ou entra no site forumempresaslgbt.com, procura lá, você vai achar os 10 compromissos, você vai ver que tem muito a ver com o dia a dia, não é só a vontade, não é só uma coisa escrita no quadro para inglês ver. Quem quer tem uma jornada aí bastante desafiadora para seguir adiante. Eu ficaria aqui por horas com essa conversa, porque tá tão gostoso ouvi-los, assim, trazendo pontos tão importantes e eu concordo, a gente não pode deixar de falar dos desafios e a gente precisa olhar para as oportunidades também e manter esse compromisso, né, manter essa jornada, porque eu acredito que as empresas envolvidas no fórum, e aí também reforço, né? Conheçam o fórum, procurem. Eu acho que as empresas têm essa capacidade de promover essa inclusão, de promover essa transformação entre as pessoas, entre a sociedade. São tantas reflexões, né, que a gente vai fazendo assim com essa conversa. Acho que a gente falou da inclusão na essência mesmo, né? Então, não basta a gente promover campanhas, a gente falar, gente, venham aqui para a empresa, se a gente não fornece as condições ideais para as pessoas estarem na empresa. Então, muito bacana ouvir você, Rafa, e você, Adriano, e as experiências que vocês tiveram aí. A gente está chegando no final do nosso episódio, mas ainda quero fazer 2 perguntinhas para vocês do nosso quadro Inspira e Ação. Então, eu queria falar um pouquinho de conquistas e sonhos. Olhando para sua trajetória até aqui, qual o momento que você considera que foi um ponto de virada na sua forma de encarar a vida ou as suas escolhas? Foi o dia que eu fui mandado embora por ser uma pessoa LGBTI+. Isso me afastou do mercado por 3 anos, do mercado formal, e eu achei que estava tudo acabado para mim. Assim, no sentido de eu não tenho valor, faço tudo errado, tá tudo errado, não quero mais saber da minha profissão. Mas aí uma empresa que gosta de diversidade olhou para mim e falou: Nossa, Rafael, você é essa pessoa, vem aqui trabalhar com a gente e vem ajudar a gente aqui a entender um pouco melhor dessa coisa chamada diversidade e inclusão. Eu acho que esse foi o grande ponto de virada, assim, entender que eu pude transformar uma das minhas piores dores, uma das minhas maiores fortalezas, sem, logicamente, dizer que não doeu, que não foi fácil, toda aquela história. A gente tá aí todos os dias, as minhas cicatrizes estão aí, mas não são elas que me definem. E você, Adriano, qual que foi o momento que foi o seu ponto de virada? Eu acho que eu tive realmente uma mudança de chave
Eu tive a oportunidade há uns 15 anos, 16 anos, de liderar um projeto social na África. E na época eu era casado, tinha um filho que estava com 6 anos, mais ou menos. E nós decidimos como família ir para o interior de África e ficar por lá um tempo, numa comunidade bastante castigada pelo deserto. E, nossa, aquilo abriu tanto a minha mente para o outro, sabe? E eu não consegui mais sair dessa área. Eu caí nela um pouco sem querer. E eu sou apaixonado por pessoas. Precisei atravessar quase 2 oceanos para descobrir isso aí. Meu interesse sempre nas atividades que eu me envolvo é sempre pensando no coletivo. E foi a partir daí, sabe? Mesma coisa, sabe, Rafa? As dores, foi muito difícil se adaptar nesse território, foi muito crítico. E esse aprendizado hoje, eu vejo o reflexo disso não só no meu comportamento, mas no comportamento do meu filho, que hoje já tem 20 e poucos anos, e o tanto que essa experiência foi transformadora para a gente. Assim, eu levo isso mesmo como um grande privilégio, sabe? Isso dirige minha vida até hoje. E pensando para frente, quais que são os objetivos futuros que vocês acreditam que vocês ainda buscam alcançar aí para ter uma realização pessoal ou profissional? Eu quero continuar falando e vivendo disso e quero que a educação seja o meu caminho, a minha jornada, tendo a arte como companheira, porque eu também sou cantor, sou ator, a arte me salvou de enrascadas muito terríveis, né, de autoconhecimento, então eu quero poder misturar diversidade e inclusão com expressão artística, eu acho que tem tudo a ver. Eu tenho um objetivo, talvez posso até falar de curto prazo, sabe? Eu acho que essa minha experiência liderando o grupo de afinidades aqui, LGBT aqui da Anglo, eu espero que no futuro isso me dê um acalanto, assim, sabe? De que eu pude deixar alguma coisa positiva como legado. Eu gosto também dessa frase, sabe assim, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo à sua volta. E se a gente muda o mundo à nossa volta, todo mundo mudar o seu mundo à sua volta, a gente vai mudar o mundo, né? Quero olhar para trás daqui a alguns anos e saber que eu contribuí de alguma maneira para a igualdade, sabe? Para a tolerância ser exercida de maneira natural, sabe? A gente tem que despender muita energia e tem que ser muito intencional a inclusão e a diversidade no comportamento da maioria das pessoas. Mas eu espero que eu tenha lá uma sementinha para que isso deixe de ser intencional e passe a ser natural, né? A gente possa realmente conviver num mundo onde todo mundo é igual, apesar das diferenças. Todo mundo pode conviver e isso não faz mal a ninguém, né? Só pode trazer bons frutos. Eu vou só complementar uma coisa que você disse, Adriano, que tem uma coisa que eu penso muito para minha vida, sem querer falar de objetivos assim muito pragmáticos, que é eu não queria me endurecer. Eu queria sempre ficar molinho, sabe? Nesse sentido, porque a gente vai vendo, vai levando pancada daqui e dali. Para você que tá ouvindo a gente assim, sabe? Que a tendência é a gente vai envelhecendo, a gente vai endurecendo com a vida, deixando de acreditar nas coisas. Então eu tenho uma questão muito minha, assim. Eu quero nunca perder a capacidade de me maravilhar com a vida. Achar que está tudo certo, que está tudo concluído, que eu já vi de um tudo. E nesse processo, eu acho que isso é o que me alimenta para continuar fazendo o que eu faço, sabe? Porque fazer o que eu faço sem esperança é não gerar fruto nenhum, né? Talvez, Rafa, a gente não veja essa transformação toda, mas a gente vai ter pedacinhos dela. Eu acredito mesmo. Isso. Eu sei que às vezes a esperança ela pode ir embora, você pode estar passando por uma situação de preconceito aí, com dificuldade financeira, sem poder sair, sem poder fazer o que você quer, sem poder se expressar. Confia no tempo e não fica sozinho, não fica sozinha. Eu já saí dessa e eu achei que não ia sair. Esse é o mês do orgulho. E eu gosto muito dessa palavra, mas eu nem sempre gostei, porque eu achava que pessoas orgulhosas são pessoas ruins, né? E tem um certo lado do orgulho que não é muito legal, né? Mas tem uma coisa do orgulho que eu gosto muito, que é você conseguir olhar para a tua história e enxergar valor nela. Reconhecer a sua própria história, enxergar que ela tem valor e colocar ela num lugar não mais escuro, não mais dentro do armário, mas bota essa cara no sol, tá bom? Deixa brilhar,
Porque o que adianta você ter tanta coisa boa se as pessoas não vão poder ver? Então, é construído, é dia a dia, confia que esse brilho vai aparecer. Olha, eu queria me dirigir, na verdade, para essas pessoas que estão nos ouvindo e que talvez estejam passando por alguma dificuldade. A gente conhece ainda essa realidade no Brasil, então, assim, por favor, busque ajuda, não se feche em si mesmo, sabe? A gente tem instituições que dão apoio à questão LGBT, a nossa legislação dá apoio à pessoa LGBT, a vida de todas as pessoas importa. Então, se você está precisando, busque ajudas. Há saída para qualquer coisa na vida. Sim, e olha, eu também tenho essa esperança, viu? A gente acho que a gente está no caminho, acho que é um caminho sem volta e a gente tem frutos pela frente. Eu acho que a questão é isso que o Adriano falou, é ter a intencionalidade, até se tornar natural. Eu acredito que as pessoas podem se inspirar nas ações uns dos outros. Então, da mesma forma que a gente fala de segurança, da mesma forma que a gente fala de fazer o que é certo aqui dentro da empresa, vocês que nos ouvem já ouviram tanto essas frases nos nossos episódios, mas eu acho sim que essas atitudes inspiram e que a gente pode, com as nossas ações, em promover os direitos e promover que todas as pessoas têm os mesmos direitos. A gente falou muito aqui sobre a questão da inclusão na sua essência e eu queria também fechar o nosso episódio trazendo o conceito da equidade, que a gente falou um pouquinho aqui também, né? Que a equidade é quando a gente consegue dar às pessoas o que elas precisam para que todas tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, é um pouco do que a gente falou aqui também, né, de encontrar essa igualdade dentro da diferença e de poder promover cada vez mais a inclusão de todas as pessoas. Então, muito obrigada, Adriano, muito obrigada, Rafa. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente. E a você que nos ouve, muito obrigada por acompanhar o Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Lembre-se de seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida e de ativar o sininho para saber sempre que um novo episódio estiver disponível. Para conhecer mais sobre a nossa empresa, acompanhe os nossos perfis oficiais nas redes sociais. E até a próxima! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.